Vou ajudar vocês na redação. Desculpa a cara feia, tá, gente? Porque, infelizmente, eu tô dodói, mas eu resolvi fazer esse vídeo resumo incrível para ajudar vocês a continuarem no desenvolvimento. Beleza? E, então, como é que a gente vai produzir um desenvolvimento de redação que seja incrível? Aprenda a fazer esse desenvolvimento da sua redação dissertativa no vestibular com este vídeo resumo. É claro que vocês vão ter aula, tá certo? Eu tô assim, mega feia, meus olhos tronchos por causa de tanta cirurgia, mas tudo certo. Vamos lá. O desenvolvimento é o espaço da argumentação. Neste parágrafo, você tem a chance de fazer, a partir da tese que você apresentou lá na introdução, mostrar para o leitor a validade do seu ponto de vista. Como é que você vai validar a sua tese? Por exemplo, digamos que você disse assim, sobre a questão de tecnologia nas escolas. Você disse que muitas crianças não têm acesso à tecnologia e que a tecnologia é muito importante para o aprendizado deles durante o período letivo. Então, para isso é necessário que cada um dos seus parágrafos de desenvolvimento você apresente ferramentas importantes no processo de convencimento. Como é que você vai separar isso para convencer o leitor de que a internet é fundamental para o aluno? Você vai fazer o seguinte: você vai começar o desenvolvimento com um tópico frasal que eu já expliquei para vocês. Depois do tópico frasal vem a fundamentação. Entre o tópico frasal e a fundamentação, você vai usar aquela diquinha de conectivos que eu dei para vocês, que era o mais uma frase de impacto, mais um verbo, mais um conectivo, entre vírgula, mais o que, tá certo? Então, você vai fundamentar aquele seu tópico frasal, que foi um resumozinho. Deixa eu falar desse tópico frasal. O tópico frasal é o espaço que você vai apresentar a ideia principal do parágrafo. Você vai precisar sintetizar a ideia central do parágrafo que vai ser desenvolvido. É como um DNA que é responsável por tudo que aparece no seu corpo, certo? Seu comportamento, a cor do seu cabelo, dos seus olhos, sua altura. Se estamos falando de uma redação, sua tese funciona como esse DNA, ou seja, meu Deus, para de usar as mãos. Ou seja, tudo que aparece no seu texto, tudo que é utilizado na produção textual tem foco na fundamentação dessa tese, desse ponto de vista. Ou seja, tópico frasal o que é? É uma ideia central, que é claro, tem relação com a tese que você colocou lá na introdução. Aí você fez o tópico frasal, colocou o conectivo e vai começar a segunda parte, que é a fundamentação. Se estamos falando de um texto dissertativo argumentativo, a gente precisa de ideias que fundamentem, que confirmem sua tese. Sempre tem que confirmar sua tese, porque assim, numa redação a gente tem muitas coisas para escrever, muitas coisas mesmo, mas você só pode escrever o que você colocou na sua tese, porque a gente só tem 30 linhas. Então vamos lá, vamos precisar fundamentar a nossa tese. Como é que a gente vai fazer isso? Fundamentar o ponto de vista que está lá na introdução, que está aqui no meu tópico frasal. Esse é o papel da segunda parte do parágrafo de desenvolvimento. É o momento que você vai apresentar exemplos, dados estatísticos, argumentos de autoridades, qualquer outra coisa que possa ajudar nesse processo de convencimento. Você tem que me convencer, por exemplo, no nosso exemplo, de que a internet, a internet é muito importante para informar os alunos. Por exemplo, dados que mostrem que os alunos que têm internet na escola tiveram um índice de aprendizado melhor em tal ano, um exemplo. E vai explicar esse dado com suas palavras, dizendo o que você acha, só que não em primeira pessoa. Note que no parágrafo, se você colocar dados, deve existir uma explicação dos dados. Se você colocar uma citação, tem que existir a explicação da citação. Então, se você explicou dados, você vai explicar o seu dado, a sua afirmação, o que pode ser muito importante na hora de fundamentar um tópico frasal. A ideia, então, depois de apresentar esse tópico frasal, é importante não só fundamentá-lo com dados, argumentos de autoridades, exemplos, mas também explicá-los, tornando mais claro. Porque uma ideia explicada pode convencer muito melhor e de forma muito mais fácil o leitor que está vendo seu texto. Então, é isso, tópico frasal e fundamentação do seu tópico frasal. Aí, lembre, vamos voltar lá à introdução.
Você fez uma introdução, fez uma abordagem com 2 tópicos, você vai colocar um tópico no desenvolvimento 1, um tópico no desenvolvimento 2. Beleza, certo, Cacau, beleza. Quando você fizer isso, que começar o desenvolvimento, você vai resumir o que você vai falar no seu tópico 1, no seu tópico frasal. Vai fazer o seu conectivo de relação, vai botar seu conectivo e vai começar a fundamentar aquele tópico frasal, tá? Que é a fundamentação. Dentro dessa fundamentação, por causa do texto dissertativo e argumentativo, você tem obrigatoriedade de colocar dados, livros, estatísticas, o que você quiser para fundamentar o que você disse. Tem que ter fundamento, você tem que trazer de algum lugar. Então, essa é a parte mais difícil do seu texto dissertativo argumentativo. E depois disso, você tem que explicar, tá? Quantas orações, quantos pontos, né, a gente vai encontrar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Você tem que ter no mínimo uns 4 ou 5 períodos, gente, para eu dizer assim, ó, esse desenvolvimento tá perfeito. E se você não trazer nada que corrobore com o que você colocou na sua tese, que prove aquilo, você não está fazendo um texto dissertativo argumentativo. Você está fazendo um texto expositivo. Então, pode começar a treinar e mandar para que eu corrija, tá, gente? Boa sorte!